Hoje nós vamos tratar de um tema muito palpitante: forças sexuais da alma. Estava previsto que nós falaríamos sobre o espiritismo e os problemas psíquicos do homem, mas este assunto estará implícito no que nós vamos falar hoje. Conversando com o Dr. Jorge André, sugerimos que tratássemos da questão forças sexuais da alma, uma vez que o problema sexual das pessoas, ele mal administrado, traz muitos desequilíbrios, muita confusão e até muita desgraça nas vidas das pessoas. E o grande mestre, Jorge André dos Santos, médico, psiquiatra, um homem com uma militância muito grande em todas as áreas da psicologia, da psicanálise de um modo geral. Ele veio a Salvador, a convite da AME, Associação Médico Espírita do Estado da Bahia, que juntamente com o IDEBA promoveram um seminário exatamente intitulado Forças Sexuais da Alma. Bom dia, companheiros. Nós estamos aqui ao lado do companheiro, nosso Alamar, para tratarmos de um assunto bastante interessante, que são forças sexuais da alma. Mas gostaríamos de colocar, desde já, uma pontuação específica nesta titulagem. Quando nós falamos em forças sexuais da alma, não queremos dizer que o sexo, tal qual o entendemos, na nossa zona material, com as suas funções, seja uma proposta idêntica nos campos energéticos do inconsciente ou do espírito, que é a mesma coisa. Então, estas forças, com o nascimento de forças criativas, chegam na periferia com uma modulação muito específica, inclusive direcionadas para as forças sexuais materiais. Então, fica desde já uma compreensão para esta posição. Forças sexuais da alma, assim dissemos, porquanto aqueles vórtices, aquelas fontes de energia interna que nós carregamos, que são imensas nos seus turbilhões psicológicos ainda pouco definidos, elas chegam à periferia com uma quantidade imensa de propostas, inclusive direcionando a metabolização, as funções da zona sexual. Doutor Jorge, o desequilíbrio sexual das pessoas, ele vem, consequentemente, trazer desequilíbrios espirituais, né? Como é essa relação? Olha, há uma relação imensa entre espírito e matéria, ou entre inconsciente e matéria. Tudo é a mesma coisa para nós. Inconsciência ou zona espiritual vem a ser a mesma coisa. Mas como nós temos uma experienciação imensa através de processos renovatórios ou reencarnatórios, o indivíduo se lastreia imensamente nesses campos internos. E toda vez que chegamos à carne, toda vez que há um processo reencarnatório, o campo organizador da forma, que está com todos esses lastros pretéritos, pode jogar dentro da genética, dentro do processo genético de formação física, que é a herança dos nossos pais e mães, com aqueles elementos que hoje todo mundo já conhece, que são os cromossomos, os genes dos cromossomos, o processo de herança. Então estas forças entram neste mecanismo, neste jogo de herança. E se o indivíduo já traz sombras na alma, essas sombras se refletem no corpo físico. Por um lado. Por outro, quando o indivíduo está com a sua personalidade, com seu corpo físico, fazemos aqui uma diferença de personalidade e individualidade. Personalidade se refere ao processo persona, o que nós carregamos na atual posição do nosso corpo físico. Individualidade é aquele processo imenso de energias de imortalidade, ou imortais, que nós carregamos pela vida em fora,
digamos mesmo, varando a eternidade com a nossa imortalidade. Então, nesta forma, nós temos os fatores do meio, temos uma série de coisas, de aquisições. E se nós nos comportarmos dentro de posições, vamos dizer assim, distantes na carne ou no corpo físico, haverá sempre uma aquisição para o campo espiritual. E se nós temos esses lastros aquisitivos que podem ser equilibrados ou não, é claro que vamos ter alicerces ou raízes na alma, chamemos também de alma essa zona espiritual, tudo isso, vamos ter isso na alma com reflexos futuros, a dependência de imensos fatores nesse grupo que nós já conhecemos de ações e reações. Porque nós somos hoje o efeito do ontem e seremos amanhã no futuro o que plantarmos hoje. Sem dúvida, né? Embora o senhor tenha explanado até com muita clareza na sua explanação breve do início do programa, eu quero saber por que as pessoas maldam tanto o sexo, por que sexo é imoral, essas coisas, por que ainda esse tabu? O nosso Alamar, eu acho que já foi. Hoje as coisas chegaram à periferia de tal forma que nós vemos as trombetas do mal e do bem, um ao lado da outra. Primeira coisa. Segundo, nós temos uma herança demarcativa imensa, que o sexo sempre deveria ser uma comporta absolutamente fechada, por ser pecado, por ser imoral, quando a moralidade não está no sexo. O sexo não é moral, amoral e imoral. Os indivíduos em volta dele é que dão as conotações de moralidade, de imoralidade ou de amoralidade, que é muito pior, porque não tem uma coisa nem outra. Então, nesta condição dos dias atuais, nós vamos observar que as coisas estão mudando. Estão chegando à periferia. Hoje já existe uma série de estudos, de trabalhos, principalmente ligados às escolas psicológicas. E essas escolas estão trazendo boas condições de alerta, de instrução, de caminhos, para que o indivíduo compreenda o processo em suas posições adequadas e raízes. E temos que reverenciar, neste processo, a abertura no século passado por Freud. O nosso Freud foi quem primeiro deu essa abertura, e daí a grande não compreensão da época, uma séria perseguição também para os seus aforismos, o seu trabalho. Mas Freud foi um mestre, o grande mestre vienense, fez muita coisa interessante, muita coisa boa, embora não alcançassem todos os processos que nós gostaríamos de ter dentro da psicologia. Mas aqueles que lhe sucederam ampliaram as condições, que foi o caso do nosso Jung. O Jung verticalizou bem as ideias, o Adler, o Rank, e todos esses indivíduos que foram uns verdadeiros vexelários, umas verdadeiras bandeiras da psicologia de todos os tempos, e foram trazendo aos poucos os lastros necessários para os dias atuais. Então, nos dias atuais, nós estamos vendo, chegando ao conhecimento geral, chegando dentro da sociedade, todos esses mecanismos, todos esses processos, como se essas coisas se abrissem. Então, o que nós queríamos dizer, diante da sua pergunta, é que nós, não só no Oriente como no Ocidente, trouxemos na alma, bem arquivadas, as ideias religiosas por excelência, que eram muito punitivas, do modo geral, todas elas, não estamos fazendo distinção nenhuma, nem estamos falando aqui de qualquer religião, ao contrário, reverenciamos os seus postulados, elas têm feito muita coisa de boa por todas essas posições da sociedade de todos os tempos, naturalmente com algumas coisas não bem recomendáveis, etc., mas têm feito muita coisa boa.
E esses indivíduos criaram, através de toda esta massa humana, onde nós estamos incluídos, verdadeiros arquétipos na alma, de imposição. E nos dias de hoje, para o indivíduo se livrar disto, é preciso um processo psicológico bem atuante, instrução, compreensão, porque ainda está nas imposições da alma, esses impulsos. É o que nós chamamos de impulsos anímicos do inconsciente ou do espírito. Então isso chega à periferia ainda cerceando, às vezes mesmo colaborando, mas do modo geral, cerceando as ideias que ainda não estão tão clarificadas, mas muito ofuscadas pelo nosso passado, que no presente recebe esse reflexo. Nós queremos saudar os companheiros Luiz Ru Rivas, do Peru, e Sandoval Macedo, da Bolívia, que nos assistem. Eles nos enviaram o Andes Espírita, mostrando como está o andamento do espiritismo lá para aquela área da Cordilheira dos Andes. O nosso muito obrigado. E eles, inclusive, é o Boletim Peruano-Boliviano. Eles falam sobre a novela A Viagem, primeiro lugar absoluto em audiência entre todos os programas da TV Pan-Americana, naquele lado latino. E fala também, para a nossa satisfação, de la 43ª Semana Espírita de Vitória de la Conquista. Olha, a turma de Vitória da Conquista está esperando vocês este ano. Sabemos que não é fácil vir daí do Peru, da Colômbia, até essa Bahia, mas acredito que é um motivo de muita alegria ter o registro da Semana Espírita de Vitória da Conquista aí no jornal de vocês. E mandamos o nosso abraço lá para Garanhuns, Dona Janilde Bezerra, a Noêmia Queiroz e a Sidéria Cavalcante, sempre assistindo o nosso programa todos os domingos, como milhões de amigos queridos por este Brasil afora. Façam as suas perguntas para o Dr. Jorge Andréa. A nossa equipe está pronta no telefone para atender você. Dr. Jorge, nos eventos espíritas que nós falamos sobre a questão do comportamento do homem, a relação homem, matéria, espírito, há uma incidência muito grande de perguntas e essa incidência também se processa aqui no nosso programa Espiritismo via Satélite. Muita gente pergunta sobre a questão do homossexualismo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. É sem vergonhice? É doença? O que é? Precisamos ter um pouco de critério para isto. Primeiro, a homossexualidade. Temos que conotar o processo no nosso entendimento, como psiquiatra, como 50 anos manuseando e participando de mentes sãs e doentes, que o próprio homossexualismo é um desvio. E esse desvio tem tonalidades imensas, caindo mesmo num processo de intensa patologia. Porquanto devemos sentir que sexo existem dois tão somente. É o sexo masculino e o sexo feminino. Os processos destoantes desta área, é claro que caem na patologia. Mas gostaríamos de fazer uma referência muito especial, tanto à homossexualidade masculina quanto à feminina. São pessoas que nós devemos dar um tratamento específico, um tratamento gentil, equilibrado, vamos dizer assim, de gente educada. Porque nos arraiais diversos das comunidades, os indivíduos que estão vivenciando esta área da homossexualidade são como que degredados. Então é o nosso irmão, é uma personalidade com a qual nós devemos uma inter-relação de equilíbrio, de amizade, de decência de tratamento.
Embora isto não quer dizer que nós teremos ou temos que estar ao lado das suas ideias, geralmente muito distorcidas. Nós compreendemos hoje na sociedade quantos grupos a se mostrarem, às vezes assintosamente, defendendo posições de um terceiro sexo. Não estamos falando da personalidade intelectual de cada um, porque nós conhecemos muitos indivíduos que estão nessa estrada do desvio psicológico, sexual, da homossexualidade, mas que são trabalhadores muito eficientes e produtores de muito trabalho digno de registro de nota. E às vezes mesmo no mundo da música, da pintura, das diversas artes. Mas acentuamos, não devemos comungar com as suas ideias psicológicas íntimas, que alguns querem colocar como uma maneira e uma verdade de vida. Chegou até ao ponto de dizer, temos que assumir a posição que Deus nos ofereceu. Deus não oferece coisas dessa natureza. Deus nos ofereceu um germe específico, uma fagulha divina, e que a doutrina espírita muito bem aprimorou essa condição, dizendo que era um princípio inteligente, pobre e ignorante. Pobre de experiências, ignorante de instrução. E como quem diz, caminha na infinitude da vida, com todos os processos de toda a natureza, de reencarnação em reencarnação, de renovação de renovações, para que possamos adquirir condições cada vez mais específicas dentro da evolução. Mas se há desvios neste caminho, é porque houve desequilíbrios pretéritos. Não há dúvida disso. Porque se nós estudarmos a homossexualidade na posição atual, na condição onde o indivíduo está vivendo, naquela personalidade reencarnatória, nós vamos ver a quantidade imensa de capítulos, de desvios hormonais, de defeitos educacionais, mas todos eles têm uma implantação pretérita nesse desvio. E se nós podemos dar um conselho, temos que dar o conselho aos companheiros do desvio para o tratamento, que muitos têm possibilidade de tratamentos. Esse negócio de dizer que não tem jeito é conversa. É conversa. E se o indivíduo diz, mas não tem jeito nenhum, o meu impulso nessa direção tem ainda um jeito. Castidade a qualquer preço, sem atender os sentidos de periferia. A Lília, nossa querida amiga de Paulo Afonso, exatamente havia feito aquela pergunta, tá aí, Lília? Já foi respondido o que ela pediu para que o doutor Jorge André falasse exatamente sobre a questão do homossexualismo. E o nosso querido Antônio Zica, lá de Paineiras, Minas Gerais, ele fez a pergunta antes do programa ir para o ar. Uma pergunta que nós vamos formular já. Mas antes ele pede para divulgarmos o programa No Limiar do Amanhã, pela Rádio Morada do Sol em São Paulo, capital, todos os sábados às 19 horas, 1260 kHz, uma rádio AM. O programa é apresentado pelo Dr. Siméias, Dr. Paulo Ramaciotti e pelo Frederico. Está aí registrado, Zica. E ele faz uma pergunta ao Dr. Jorge. A ação de um espírito obsessor sobre uma pessoa pode causar uma doença física como úlcera ou câncer? Pode, desde que essa obsessão seja bastante insistente. Primeiro. E segundo, que encontre um tempo cultivável, que encontre um caminho cultivável, uma gleba cultivável na zona física. O indivíduo já tem a pequena deficiência e os impactos espirituais conseguem fazer uma transferência psicogênica
são as célebres doenças psicossomáticas. E as úlceras, do modo geral, participam muito desse processo. Nós sabemos disso. Indivíduos muito ansiosos, com muitas dificuldades nessa área, compulsivos, fóbicos, etc., têm reflexo na área digestiva, principalmente nas úlceras. Mas no caso do câncer, de modo geral, existe realmente um defeito pretérito, porque o câncer, com as suas dores, as suas dificuldades, os processos que ela, doença, investe no próprio indivíduo, a absorção das dores de toda a natureza, não só físicas, mas psicológicas, são o lenitivo e um processo para neutralização de raízes deficientes do passado, no espírito. De Minas Gerais, da cidade de Conselheiro Lafayette, o João Batista pergunta: se o espermatozoide corre e anda, que tipo de vida ele tem, se é um espírito? Não, não é um espírito. Vamos dar uma espiritada aqui. Ele tem um campo de energia, ninguém tem dúvidas disso. Você pode dizer o seguinte: ele é um espiritoide. Espiritoide? Um espiritoide. Desculpe o termo, desculpe o galicismo, eu acho que é um pouco de galicismo, etc. Mas nós temos que sentir o seguinte: o espermatozoide está submetido a uma determinada organização específica do espírito. Mas que aquelas energias, um dia, depois do escoamento de uma série de processos da natureza, nós não sabemos ainda, quem sabe, pode entrar na escala da evolução e progredir como energia. E aonde chegará esse campo de energia? Nós não sabemos. É possível que venha fazer parte de uma organização espiritual? Ou será um futuro próprio espírito? É realmente uma condição metafísica e que nós ainda não podemos dizer e nem concordar em parte com o companheiro. Essa vem do Rio Grande do Sul, sempre a gauchada prestigiando o nosso programa, do Maurício. Uma pessoa homossexual pode dirigir um trabalho espírita? Por quê? Coloquemos também as coisas em determinados parâmetros. O indivíduo tem um direito de fazer um trabalho. Espírita também. Agora, achamos que não tem um direito de ser um trabalho espírita de divulgação e muito menos de instrução de crianças e de outras coisas mais. Porque o indivíduo pode injetar coisas pessoais, mesmo que não deseje, porque está na sua natureza íntima jogar um processo de transexualidade. Então é preciso que haja um componente de equilíbrio, mas não é só porque seja um homossexual. Nós não podemos colocar dentro dos mecanismos espíritas de instrução, de trabalho, vamos dizer, de pesquisas e outras coisas, indivíduos que não têm uma devida competência para a posição. Não queremos dizer que o homossexual não tenha competência, não é isto. É o modo de transmitir condições que não são normais. Condições do seu pensamento psicológico, condições, atitudes mesmo que dão muito exemplo às pessoas. Mas isso não quer dizer que o indivíduo não possa fazer outras coisas. Porque no meio espírita pode fazer tudo. É a própria vida. A doutrina espírita é a vida em ação, com os nossos pensamentos, com as nossas condições e com as nossas propostas. É o seguinte, as propostas da doutrina espírita, que tem propostas filosóficas muito adequadas, ela desliza num processo de ética. E essa ética dá as conotações de um estado de religiosidade. Neste sentido, a doutrina espírita é uma religião. Neste sentido, é um estado de religiosidade que cada um pega o que pode, faz a sua religião, sem objetivos, ou melhor, sem objetividade, sem elementos físicos de adoração. E é nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma ciência, porque o Espiritismo nasceu por observação científica. E essa observação foi de tal ordem que deu
este manancial de propostas filosóficas. E a proposta filosófica desliza na ética. Traz como consequência, né? Com o estado de religiosidade. O nosso próprio Kardec, na Revista Espírita, se não me engano, a segunda Revista Espírita, ele tem um capítulo que faz uma dissertação e diz: o Espiritismo não é uma religião. Por quê? Não é uma religião constituída, não tem paramentos, não tem seus prelados, não tem suas organizações hierárquicas, nada disso. Porque o indivíduo entra naquele estado de religiosidade e cada um capta, de acordo com seu processo evolutivo, a sua religião. O que ele gosta, o que ele faz. Há maior religiosidade do que um grande pesquisador que nos traz descobertas notáveis na ciência e que às vezes diz que é agnóstico, que não acredita em nada de religiosidade, é o maior religioso do mundo. Então nós temos que sentir o processo espírita nesta angulação, nesta vertente. Eu vinha dizendo que o livro Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge André, uma das coisas mais espetaculares que tivemos a oportunidade de ler, vale a pena você procurar conhecer. Ele deve estar à venda nas livrarias de todos os centros espíritas do Brasil. Mas de São Paulo, de São José do Rio Preto, o Antônio Tadeu, ele diz o seguinte: Dr. Jorge, quando o senhor se refere ao reino animal, em um dos teus livros, o senhor diz que neste estágio o espírito está no sentido grupal. O que significa exatamente isso? Se foi isso que eu entendi. Realmente você entendeu desta forma. Porque quando há uma fagulha divina, quando há um princípio inteligente no seu trajeto de evolução, que ele vai apanhando as experiências de todos os setores, da zona vegetal, da zona animal, este impulso para que o animal, vamos colocar aqui o animal, possa realizar o seu processo, determinados animais, os mais inferiores da escala zoológica, digamos assim, eles têm um impulso daquela dimensão específica que lhe dirige o processo. Eu sei que eu compliquei um pouco, mas vamos decifrar isso. Como é que a sociedade das formigas, que não tem organização, estruturas suficientemente nervosas para fazer o que eles fazem? É porque tem um impulso atrás disso direcionando esse instinto. Mas vamos mais longe, as abelhas. Como é que elas conseguem fazer toda aquela regimentação de beleza até a conclusão do mel? O bailado nas flores, o aviso às companheiras para o trabalho. E mais do que tudo isso, a formação do cortiço. O cortiço é feito de elementos hexagonais, justapostos um no outro. E os japoneses estão fazendo hoje casas nesse sentido, para que casas, não sejam destruídas com os terremotos, porque há mais perfeita distribuição de forças na natureza. Como é que as abelhas sabem disso? Tem um grupo energético que nós poderíamos chamar grupo energético da espécie. Se quiserem, alma-grupo da espécie, proporcionando isto. Mas como nós colocamos a formiga, tal como a vemos, naquela situação psicológica nossa, que a nossa psicologia linear precisa do tempo e do espaço, a impulsão energética espiritual desses insetos se faz através de uma dimensão desconhecida, que transcende a dimensão, a quarta dimensão, talvez uma quinta dimensão. E essas dimensões não têm tempo nem espaço. De modo que isto está naquele local, mas está em todos os locais no nosso entendimento. Então, este impulso acontece no animal. Mas quando a escala zoológica se desenvolve, que aparecem então os répteis no interior do seu cérebro, começam as primeiras clarinadas celulares da glândula pineal.
que é chamado de olho pineal. Aí, esta alma-grupo vai se dissociando e aparecem núcleos. Nasce a individualidade espiritual. Eu sei que essas condições têm um pouco de metafísica, mas não tem outro processo lógico para nós explicarmos tudo isso. Primeira coisa. Segundo, os imortais, nas suas mensagens à Terra, principalmente André Luiz, com todo aquele manancial de dinamização da doutrina espírita, com informações bem fortes da ciência, já vem nos despertando aqui e ali para nós compormos esses quadros de pensamento. E ele fala neste olho pineal, ele fala nesses lacertídeos, que são as iguanas, as lagartixas, os répteis, onde começa vamos dizer assim, o escoamento da alma no corpo físico. Porque nós não podemos situar a alma exatamente na glândula pineal, como os filósofos de Alexandria queriam e Descartes no século XVII, que aliás eles afirmavam: a alma é o hóspede misterioso da glândula pineal. A alma acontece pela glândula pineal, porque é o grande computador das transformações dos dígitos de uma dimensão superior, ou perispiritual, para a zona física. Eu não compliquei, ela lá. Não, é isso. Mas de Goiânia, em Goiás, o Silvério Paim faz uma pergunta bastante interessante para o nosso entrevistado. O travesti foi um espírito que em encarnações passadas foi mulher e agora reencarnou num corpo masculino e não se conforma com o novo corpo? Até quando isso é verdade? Vamos entrar num novo grupo dentro desta situação. Existe realmente, nessas transferências reencarnatórias, algumas heranças arquetípicas de alguns maneirismos de troca de polaridade sexual, mas nunca o desvirtuamento da função sexual. Jamais. Pode acontecer aquilo que nós chamamos transexualidade do inconsciente ou do espírito, em que o indivíduo está num corpo masculino, porém a sua mente tem tendências feminilizantes. Isso não quer dizer que o indivíduo tenha funções sexuais deturpadas e também castradas. Não é isso. Ele é um indivíduo absolutamente normal, pode ter suas coabitações sexuais com as suas parceiras ou os parceiros, no caso feminino, porém, a sua condição mental dá uma tintura, um colorido do outro sexo. Vamos dar um exemplo típico disso aqui. Vocês sabem perfeitamente a vida de Chopin com a George Sand. George Sand era uma mulher muito disposta. Vestia-se de homem já naquela época, que era um escândalo. Ele perguntava por que ela se vestia de homem. Ela dizia: eu quero adotar o código moral dos homens. Eu acho que não. Eu acho que ela gostaria mesmo de estar numa calça comprida. Primeira coisa. A literatura toda de George Sand é uma literatura máscula. No entanto, foi a grande parceira do Chopin na célebre lua de mel que eles fizeram até em Maiorca. Eu acho que vocês conhecem a história. Eu contei isso aqui em Salvador. Talvez eu tenha contado também nos nossos artigos e livros. Se o Alamar nos der essa oportunidade, eu repito essa história. Pode ser? É interessante. Eles estavam em Maiorca assistindo um temporal da janela. Aquele temporal de verão. A natureza em fúria. De repente aquilo tudo passa, o céu fica bastante azul. E uma calha estava rachada e começa, depois do temporal, a pingar na platibanda da janela, aquela gota d'água. Chopin, ouvindo aquilo, vai para o piano e musica a natureza, colocando a sua célebre balada, A Gota d'Água, que é aquela nota musical dentro daquela beleza de música
de começo até o fim da música. E a Jorge Sand foi procurar o encanador para consertar a calha, tipicamente masculino. Mas as suas funções sexuais eram normais. Porém, tinham essas pitadas de transexualidade do outro sexo. Isso acontece muito. Madame de Staël, mesma coisa. Uma literatura altamente máscula. No entanto, foi uma mulher que nós sabemos com seus grandes amores na época napoleônica. Grandes não, pequenos, porque foram poucas pessoas. Mas teve os seus amores. Ela, quando se comunica com Kardec depois de desencarnada, ela diz de uma das comunicações kardecianas e termina a sua mensagem: fui homem demais para uma mulher. Então vejamos como há este impulso, de maneira que explicar um processo desta natureza, conforme a nossa pergunta, de momento, não dá para nós estarmos desse lado. O travesti que realmente assume uma posição, ele tem o desvio. A Amélia Campos Vergal, de São Paulo, capital. Ela manda um abraço para o Dr. Jorge Andréa. Ela diz que criaturas como ele é que fazem com que tenhamos orgulho e muita satisfação de sermos espíritas. E nos parabeniza e a todos os baianos pela iniciativa do programa. Nós também agradecemos muitíssimo pelo seu carinho, Amélia. Quanto coração bondoso. Quanta gente Amélia, maravilhosa. Vai mais vontade do seu coração, realmente. E de Brasília também tem um amigo muito querido que participou do nosso... Sempre ele está assistindo ao nosso programa, que é o Renato Moreira. Um abraço, Renato. Você e toda essa turma aí que luta por mais incentivo, mais apoio para a agricultura neste país. Para o Dr. Jorge Andréa, qual a mecânica geral do processo de cura dos problemas físicos através da mediunidade? Nós devemos colocar aqui as coisas com muita precisão. Nós não podemos jogar a medicina oficial do lado de fora. Há muita coisa, quase a totalidade, que se resolve pelos problemas médicos. Não podemos destoar nesse sentido. Existe realmente componentes mediúnicos, informações espirituais atuantes que nos conduzem bem para processos de cura. Existem, por exemplo, na área psicológica, na área psiquiátrica, determinados processos, vamos dizer, fóbicos, mas coisas muito aligeradas, determinadas reações depressivas, que não chegam sempre a ser verdadeiras depressões, mas de ligeiras distimias, como nós chamamos, etc., que o indivíduo, pela transfusão de amor que os passes mediúnicos, os passes magnéticos podem oferecer, esse indivíduo se abastece ao lado da instrução que ele vai cultuando, coando, está nesses centros espíritas de consolação e às vezes em outros departamentos. Neste sentido, nós poderíamos dizer que há muita eficiência. E as curas mais ligadas aos processos de efeitos físicos, com verdadeiras cirurgias, nós temos que ver, estudar como começa uma coisa, qual o processo que foi feito e qual o resultado. E dentro disso tudo tem a mecânica kármica, ação e reação. Como saber se determinadas coisas podem ser frenadas ou não, se ainda não houve o escoamento através do corpo físico das sombras que a alma carrega do passado. Então, tudo isso tem que entrar em conotações. Nós não podemos chegar num centro espírita, deitar numa cama, fazer uma operação, fiquei bom. Não, tem que se saber o que é, qual é o diagnóstico. Como todos os paramentos que os nossos métodos científicos existem, exame de sangue, raio-x para determinadas coisas, passar pela cirurgia chamada espiritual e ver os resultados. Mas não se pode passar
fazer uma cirurgia espiritual se nós temos cirurgiões para determinadas coisas bem específicas. Neste caso, nós temos que sentir que ambos os processos são de Deus e que o homem tem que ter um equilíbrio suficiente para manusear bem, com ordem e tranquilidade, os processos. E o Enés de Goiás, mesmo, de Catalão, Goiás, ele diz o seguinte, pergunta ao doutor Jorge Andréa, como poderá influir no futuro a sexualidade em uma alma clonada? Não tem problema. Se um clone chegar a ser realizado, que eu acho que ainda vai demorar um pouco, o espírito reencarnante está lá. Porquanto o clone só sairá, a forma genética só tomará condições autênticas se tiver o campo organizador. Vamos explicar isso um pouco. As alças do ADN, dos cromossomos, elas são pertencentes a uma célula totipotente. Essa célula traz um embasamento fantástico de multiplicação, tanto que nós chamamos células blásticas, porque está perto dos blastômeros, que são as células iniciais da multiplicação ovular. Então o espírito é atraído para isto, porque as alças se abrem e o espírito entra, penetra no ADN, que é o campo organizador. Mas é claro, e nós sabemos, que a maioria das reencarnações tem um acompanhamento de equipes espirituais. Nós sabemos disso. Tem a forma da lei, onde muitas reencarnações são adequadas para muitos indivíduos, geralmente para uma massa, vamos dizer. Mas tem indivíduos que precisam de algumas correções, alguns direcionamentos, principalmente os missionários, que são adequadamente jogados para isso. Mas no caso da clonagem, nós vamos precisar ter um código de equilíbrio, um código ético, que no momento é uma utopia. Diríamos mesmo como se referiu numa mensagem o nosso amigo Sérgio Felipe de São Paulo, médico psiquiatra, de uma cultura intensa, está fazendo um curso de especialização de psicobiofísica na USP de São Paulo, onde se fala de espiritismo científico dentro da cidade de São Paulo, dentro da universidade. Esse indivíduo disse que era, por enquanto, uma utopia patética. E eu estou com ele, porque nós precisamos, primeiro, de respeitar o embrião. Que as grandes técnicas que se desenvolvem nos Estados Unidos e na Europa, não há ainda o respeito e a dignidade por embrião. Porque a maioria não acredita ou pensa não existir a reencarnação. Mas no dia que a clonagem for uma condição verdadeira, for uma verdade, o indivíduo geneticamente será bem parecido, igual àquela célula de onde veio. Não tenha dúvida. Vocês querem ver uma clonagem normal da natureza? Os gêmeos univitelinos. É uma clonagem da natureza. As células blásticas, etc., nós antecedemos, botamos as células em situações blásticas especiais para essa continuidade. Mas quando nós chegarmos a essa posição, eles vão estudar o momento psicológico do clone, ou melhor, do homem clonado, e vão ver que não tem um indivíduo igual ao outro. E vão esbarrar nos seus estudos no espírito. E eu acho que aí o espírito entra definitivamente nos processos de pesquisa da ciência. E você já ouviu falar no Padre Médium? O Padre Miguel Martins, nosso querido amigo. E nós temos a fita do Padre Médium. Nós fizemos entrevista com ele e vamos passar só para o Sérgio Agnello mostrar um pouquinho da fita para você. Pode fazer o pedido dessa fita também, que o nosso programa está precisando de alguma força para se manter no ar.
O que diz o padre médio? Criticado. O jornal aqui critica, me chamam de padre macumbeiro, padre feiticeiro, entendeu? É padre que não sabe se é católico, se é... Eu digo, eu sou padre espírita. O bispo perguntou, você é padre? Que tipo? Eu perguntei, olha, se nós padres, Santo Agostinho dizia que o padre tem que ser um outro Cristo. Então, desde a hora que eu subo no altar, eu sou um padre, eu tenho que mudar totalmente. E aqui é todo mundo. Se vier hoje à noite e sexta-feira e domingo, é lotado, recebemos qualquer tipo de pessoa. Pode ser leproso, ele abraça. Os filhos de Fabiano são os leprosos. Nossa, falou em eu fui visitar um leprosário, eu não vi o leprosário. Eu não vi. Ele me pegou na porta do leprosário Santa Marta, não sei se vocês conhecem. Ok, gente, este aí é o Padre Miguel, o Padre Médium, o padre que trabalha com o espírito Frei Fabiano de Cristo. O que ele diz nessa entrevista, é um negócio impressionante. Mais de uma hora de entrevista que eu fiz com ele. Aliás, o Frei Fabiano de Cristo é um dos grandes orientadores da CAPEM. Da CAPEM, né? E exato. Aquele lar é justamente sedimentado em todo o estofo de trabalho deste grande homem que foi Fabiano de Cristo. Isso é um espírito. Hoje ele continua trabalhando, mostrando que está mais vivo do que nunca. Quem morreu foi o corpo, gente. Ninguém morre. Lá do Rio Grande do Sul, de Sarandi, do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Ayrton, pergunta: um casal com problemas na área sexual, doutor Jorge, não conseguindo resolver no plano material, pode se projetar para resolver no plano espiritual? Não, tem que tentar resolver no plano material. Para isso é que eles vieram. Então tem que procurar os recursos da ciência, os recursos da psicologia, dos modelos. Agora, se o indivíduo tem condições de entrar também numa psicoterapia espírita, as condições do passe, o culto cristão no lar, e aderirem a um trabalho, eu tenho uma impressão que eles vão resolver o problema, com boa vontade, porque pela pergunta parece que eles têm boa vontade. Mas milagre não vem assim, nem existe. Nem o Espiritismo está para isso, para milagres. Mas tem que lutar e vão conseguir o processo. Porque o processo conseguido na reencarnação, na carne, neutraliza a condição espiritual. Daqui da Bahia, da bela e queríssima cidade Livramento do Brumado, Maria de Fátima Aguiar, ela pergunta: gostaria de saber por que existem homens que sentem atração sexual por crianças? Doença, desvios, essa pedofilia, como é chamada, etc. São coisas que o indivíduo precisa de tratamento. Com essas impulsões e compulsões, se o indivíduo deseja tratamento, tem tratamento psiquiátrico para isso. Existe tratamento. E depois, com o trabalho espiritual, há um complemento de equilíbrio. Agora, se o indivíduo foge a isto, ele passa até a se acentuar e desembocar no crime. Mas de Caxias do Sul, a Maria, que assiste pela TV a cabo, ela pergunta: a pessoa que não tem desejo sexual é anormal sob a visão espírita? É preciso se estudar o caso de cada um. Porque tem indivíduos mais acentuados, menos acentuados. Indivíduos que colocam o trabalho à frente, etc. É preciso fazer um estudo psicológico, também um estudo físico, um estudo hormonal. E é preciso saber quais são as condições educacionais, para onde caminham, qual é a relação. Se essa castidade forçada está relacionada com algum defeito físico ou psicológico. Então, nós não podemos dizer assim, rapidamente, o que é que existe. Porém, solicitar que a pessoa faça uma pesquisa, mas sem medo, com naturalidade, com todas essas possibilidades, começando pela parte psicológica. E pode até pedir uma orientação espiritual em centros categorizados, reconhecidamente de trabalho produtivo. Que tudo isso são valores
para nós alcançarmos isso. Mas se existe realmente um apagamento, que a pessoa sinta que há um apagamento sem grandes construções espirituais, é porque há algum defeito e que tem que dar uma paradazinha interreencarnatória para uma reconstituição futura. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas o processo mediúnico não tem nada a ver com o processo de homossexualidade. Mas pode haver homossexuais com processos mediúnicos, que nada interfere dentro disso, desde que se trabalhe dentro de equilíbrios sem defender posições patológicas. Porque se há médiums nesta contingência, com trabalhos às vezes efetivos, mediúnicos, e incluir coloridos anímicos da sua própria personalidade, é preciso haver uma avaliação bem justa e bem criteriosa, para que as mensagens não tragam essa inserção anímica defeituosa, que pode ser conselhos não bem adequados para com as pessoas. De modo que pode haver o homossexual médium. Ninguém tem condições. Mas as condições específicas do translado da mensagem precisa, na maioria das vezes, ser avaliado por indivíduos com essa vertente patológica muito acentuada. Que beleza. É isso. De Aracaju, a Margarete Oliveira nos telefona, sempre parabenizando e prestigiando o nosso programa. Muito obrigado. Rosinha do Oli, em Belém também. Mas ainda dentro dessa questão que o senhor abordou ainda há pouco, lá de Canhotinho, em Pernambuco, o Fernando Marcelo diz o seguinte, doutor Jorge: um número expressivo de médiuns espíritas e umbandistas também, inclusive, expressam-se de modo delicado, um pouco, às vezes até exagerado, de maneira algumas pessoas menos avisadas confundirem o dom mediúnico com desvios de comportamento. Como devemos esclarecer essas pessoas? São indivíduos que nós chamamos, na sua biotipologia psicológica, nós chamamos de transexualidade do inconsciente ou do espírito. O que é isto? São indivíduos que têm condições, são indivíduos que são normais na zona física, são indivíduos que têm funções sexuais normais, porém têm uma vertente, têm um potencial de polaridade do sexo anterior. Tem indivíduos que estão nesta condição. Vamos dar exemplos. O nosso Chico Xavier é um indivíduo absolutamente normal, um indivíduo casto, inclusive. Nós conhecemos com detalhes o nosso Chico Xavier, já participamos de condições de pesquisa nessa área, mas é um indivíduo que tem uma alma feminina. Isto é que a polaridade feminina do indivíduo que é masculino, que é homem, ela deságua nesta vertente de feminilidade. E nós podemos explicar por quê. Como é que certos médios que estão nessa posição podem trazer aquelas filigranas de luz que só a sensibilidade feminina pode produzir? Então é aproveitado a zona feminina que o indivíduo carrega na alma, que nessas posições se extrapolam. E às vezes se exagera um pouco nas maneiras ou nos maneirismos mais feminis. Mas não quer dizer que isto seja patológico ou doentio. Então é preciso realmente, antes de se avaliar, verificar.
Porque se o indivíduo está na patologia sexual, realmente é preciso fazer jocirar bem as ideias, logicar bem as mensagens, para que elas não venham deturpadas. É preciso muito cuidado nessa área. Agora, o Espiritismo deve ser conhecido pelas suas obras básicas. Estude o Espiritismo, procure conhecer, nada de obrigação, nada de considerarmos isso aqui palavra de Deus, coisa em absoluto. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro. 1018 perguntas sensatas, feitas por Allan Kardec, um homem da mais alta dignidade, um cientista por excelência. E a resposta dos Espíritos. Você não é obrigado a concordar com nada. Tire as suas conclusões pela sua própria cabeça, porque a sua inteligência merece respeito. De Belém do Pará, Rosinha do Oli, da Melbe, pergunta: o aumento desenfreado das questões sexuais neste século, Dr. Jorge, como o Espiritismo explica isso? Elas começaram a se mostrar dentro da civilização, mas sempre existiram. Mas antigamente nós não tínhamos esta grande quantidade de encarnados na Terra. Basta dizer que no nosso século dobrou a população da Terra. Nós estamos com 6 bilhões. E no século passado a coisa era muito pequena, não chegava a 2 bilhões no final do século passado. De maneira que houve uma proporção geométrica. E todo esse processo está chegando agora à superfície, à tona, porque existe um componente de altas e profundas modificações. Se nós estudarmos os últimos 40 anos, especificamente 30 anos, a técnica avançou de uma maneira avassaladora. Hoje, para dar um exemplo, na cardiologia, tem imensas especialidades dentro da cardiologia. Quando, no meu tempo de estudante, quando se falava de cardiologia, era o estetoscópio e dali nós tiramos todas as conclusões. Hoje a maquinária da cardiologia é um fenômeno. O que se estuda eletrogênios na cardiologia é uma coisa de uma produção fantástica, que são os processos da angioplastia, das ablações e de outra coisa mais. A própria ciência psiquiátrica começou a abrir os seus horizontes com a espiritualidade. Então, todo esse processo de sexualidade está também acompanhando as condições atuais. Mas somente que, graças a Deus, as coisas estão chegando ao conhecimento de cada indivíduo, de cada comunidade. Porque é a mecânica ou o processo pelo qual pode-se tomar as providências de educação daquilo que consideramos desvios. De Ribeirão Preto, São Paulo, o Marcos Rogério de Souza pergunta ao Dr. Jorge: por que o Espiritismo é mais divulgado hoje que anos atrás? Por que só hoje temos essa divulgação maior? Primeiro, nós temos uma mídia, temos uma organização, temos uma técnica mais avançada, temos os satélites, tudo isso. Primeiro. Segundo, ele foi muito separado, muito combatido por todos esses processos religiosos, dogmáticos, etc. E as mentes de uma massa, o processo psicológico de massificação, não estava ainda em condições de receber uma estrutura de totalidade. Isto é, uma estrutura filosófica, uma estrutura científica e os deságues éticos, morais, que davam a consequência religiosa desse processo. Mas que no movimento atual, as coisas chegaram à superfície e tem um movimento fantástico. Na parte científica, o que nós colocamos hoje no Brasil, de institutos de estudo de pensamento técnico, institutos de cultura espírita, que, aliás, gostaríamos de dizer uma coisa. Nós pertencemos ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que há mais de 30 anos moreja nesta área filosófico-científica e foi um dos iniciantes, um dos que deram abertura a essas trilhas para o conhecimento.
apesar de ser combatido pelas próprias condições de companheiros espíritas que não compreendiam finalidade. Indivíduos que queriam fazer do espiritismo, com seu sectarismo, uma nova religião, quando ele não é uma nova religião. Ele é a religião, porque o processo é holístico, é de totalidade. De modo que esta abertura hoje, com os espíritas existentes no Brasil, que os companheiros, segundo nos informaram, entre simpatizantes e espíritas, vão uma onda de 20 milhões de pessoas, com simpatizantes e indivíduos espíritas. Já estamos com 20 milhões. Não quer se dizer isso que seja uma horda organizada para combater os demais. Não é isto. É que o homem da atualidade está entendendo os fatos e raciocinando a respeito da sua fé. Porque se não tivermos uma fé raciocinada, não avançamos psicologicamente na vida. De Santos, em São Paulo, nosso amigo Messias, do Grupo Espírita Trabalho e Amor, Jeta, parabeniza o Jorge André e o programa. Muito obrigado. E daqui da Bahia, mais uma vez, de Livramento de Nossa Senhora, Maria Taíde diz o seguinte: ela sempre sonha mantendo relações sexuais com pessoas que não conhece. E ao acordar, sente-se envergonhada disto. Gostaria de saber se este fato tem a ver com vidas passadas. Primeiro, tem que tirar dos seus pensamentos as fantasias e os fetiches de ordem sexual. Primeiro. Segundo, os passes magnéticos espíritas dos centros favorecem muito isto. O estudo e o esclarecimento a respeito da doutrina espírita com os livros espíritas também são muito bem adequados. E ingressar num trabalho que seja produtivo por excelência. E a pouco essas coisas vão se desvencilhando, porque existem espíritos ainda muito primários, carentes, necessitados de utilizar corpos com os impulsos de vitalidade que existem, pelas vibrações. Então, desligue-se com o pensamento, desde já, desses processos. E não fique preocupada introjetando na sua organização esses atos durante o sono, durante o seu descanso. Porque você vai colocar matrizes na própria alma e serão pontos de novas atrações. Substitua por leituras convenientes e adequadas. Muita gente perguntando sobre AIDS. E eu vou fazer, vamos lá, a pergunta de umas 3 pessoas aqui que estão quase dentro do tema. De Feira de Santana, aqui na Bahia, o Edir Pedra, ele diz o seguinte: o homossexualismo é um karma? E pergunta, a AIDS surgiu para resgatar esse karma? E do Rio Grande do Sul, a Marlene Azevedo, ela diz, a AIDS teria vindo para regrar as condutas sexuais ou seria consequência dos desajustes sexuais? E de Brumado, aqui na Bahia também, Oscarina de Oliveira Silva passou um fax, ela diz o seguinte: analisando o trecho da Bíblia, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos de 22 a 32, principalmente os versículos 26 e 27, será que se trata da AIDS de modo subentendido como sendo o castigo da transgressão às leis de Deus e da natureza? Explique-nos. Primeiro, Deus é uma bondade infinita. Deus não pune ninguém. As suas leis, onde nós estamos mergulhados, corrigem os processos deletérios. A AIDS apareceu como um impulso dos vírus que encontraram um campo ideal de cultivo pelas manifestações desequilibrantes que o indivíduo pratica, principalmente a respeito da área sexual e de outras áreas também. Nós sabemos que os indivíduos que fazem uso de drogas, se injetando, eles levam o vírus para a organização sanguínea. Todos esses processos deletérios, processos negativos, não há propriamente uma punição do passado,
Muita coisa pode estar até no presente, mas são condições que se apresentaram à sociedade porque o comportamento desses núcleos são desequilibrados. E se nós nos equilibrarmos mais ainda, aparecerão outras reações que são contra o processo de ação positivo. Então, se há uma negatividade por excelência, nós vamos observar que imediatamente as leis de ação e reação tendem a um equilíbrio. E no caso da AIDS, é um equilíbrio pela dor. Então, são processos não injetados por Deus, não injetados pelas condições, mas uma ativação virótica pelo caldo de cultura das nossas irradiações negativas e deformantes, principalmente na área sexual. Do Rio Grande do Norte, da cidade de Açu, o Carlos José agradece também pela sua participação no programa e gostou muito da sua explanação sobre a CAPEM. Diz que com um depoimento de um homem do seu nível, ele verifica, nota o quanto a CAPEM é importante, o quanto os brasileiros precisam conhecer essa instituição. Muito obrigado, viu, Carlos José? Muita gente falando também sobre a questão, querendo saber sobre as terapias de vidas passadas. Se com o tratamento da TVP, inclusive a Sônia Maria da Silva de Cruzeiro em São Paulo, várias pessoas, se ela resolve essas questões de desequilíbrios sexuais. As terapias de vivências passadas existem. São modelos bons para determinados campos patológicos, digamos assim. Não resolve tudo, mas tem que estar em mãos muito hábeis. Indivíduos que conheçam o processo, que conheçam a parte psicológica, que conheçam os modelos de tratamento de certas terapias e, principalmente, que sejam indivíduos espiritualistas para abrir o campo de avaliações. Porque a penetração na mente humana, vamos dizer exemplos, para a retirada ou para fazer o escoamento de um grupo traumático ou de um bloco traumático, exige, por excelência, amor de ambas as partes. Do psicólogo, no caso que esteja fazendo o tratamento, e do paciente que se adequou e confiou no psicólogo. Porque existe muito trabalho de TVP superficial por indivíduos inadequados, sem condições de ouvirem falar como é que se faz e principalmente para saber numa reencarnação passada só por curiosidade. Isso não tem problema. Nós em reencarnações passadas não fomos melhores do que agora. Estamos reencarnados por necessidades evolutivas, de um modo geral, tirando os missionários, é claro. Mas nestas contingências, nós temos que levar para frente o entendimento, a compreensão. E é um método valoroso em muitos casos de distúrbios neuróticos, certos distúrbios fóbicos, de ansiedades, etc. Mas não nas grandes psicoses, não nas grandes coisas encravadas na mente humana. Mas tudo isso precisa, e seria o ideal, de haver um acompanhamento dos métodos em vigor da ciência e alguma bioquímica, que hoje existem muitas pílulas da mente, muitas pílulas para o psiquismo, que já não têm tanta agressão quanto nos dias passados. Então, tudo isto precisa ser muito bem formulado e adequado. A Silvia de Guaratinguetá, São Paulo, nos pergunta se o Livro dos Espíritos é a palavra de Deus para os espíritas. Olha, Silvia, nós não acreditamos, esse negócio de palavra de Deus, o espírita não admite esse tipo de coisa, palavra de Deus. A palavra de Deus, a vontade dele, já está explicitada no próprio Evangelho de Jesus. Ali é a palavra de Deus. E
nós não adotamos esse tipo de coisa, que achamos muita presunção de alguém considerar qualquer livro palavra de Deus. O pessoal lá do Irã, os muçulmanos, acham que o Alcorão é a palavra de Deus, né? Os outros dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Há quem acha que o livro dos mortos é a palavra de Deus, que o Bhagavad Gita, né, é a palavra de Deus. Nós não temos essa presunção, que eu acho isso até uma falta de compreensão do que realmente é Deus. Doutor Jorge André, a camisinha, ela protege as pessoas mesmo contra a contaminação do vírus da AIDS? Protege. É claro que é um método que está se utilizando, aconselhado pela ciência, e como a ciência também é de Deus, como o trabalho é efetivo, nós temos que fazer as coisas adequadamente. Mas eu acho que dentro desta mecânica, o ideal seria que os parceiros tivessem fontes sadias. E o grande processo de equilíbrio desta área, eu tenho que botar um outro termo aí, é a fidelidade. Se um casal se compreende, se ajusta e tem fidelidade, é claro que ele não vai precisar da vestidura, da camisinha. Mas, pelo que se conhece aí, pelo estouro e estofo que a sociedade vem apresentando, com todas essas condições mais deformantes possível, a camisinha ainda é um mecanismo, é um processo de defesa. De Cachoeira, no Itapemirim, Evandro Cordeiro, lá do Espírito Santo. Se um filho torna-se homossexual e os pais percebem que o processo está avançado, como estes pais devem agir? A amizade potencial é importante até que ponto? Que amizade potencial é essa? Eu não entendi pais? Também que amizade potencial é essa. Essa amizade é com alguém? Desculpe, é a amizade paternal. Muda. Olha a caligrafia. Claro que a amizade paternal tem que continuar. O indivíduo tem que amar o filho e salvá-lo a qualquer preço. E mostrar as dificuldades, levar para os centros de tratamento, tudo que for possível, recorrer a tudo. São coisas difíceis, nós sabemos, mas não podemos deixar ao léu, deixar no rio do desequilíbrio e da desordem. Lute, avance, você conquistará, não temos dúvida, no meio da jornada, quem sabe, mais longe ainda da jornada, mas conquistará aquilo que deseja, que é o equilíbrio do filho. Doutor Jorge André, muitas perguntas mesmo sobre o que eu vou perguntar para o senhor aqui. Mas eu vou eleger a pergunta do Pedro de Alvorada, em Goiás, que nos assiste pelo canal 15. Essas pessoas dizem o seguinte: a televisão tem mostrado muito as curas espirituais do Dr. Fritz. É o SBT, a Rede Globo, todo mundo mostra, um Globo Repórter feito exclusivamente sobre isso. E opiniões de médicos que assistiram de perto, questão da asepsia, questão de não sair sangue, não tem dor nenhuma, ninguém sente dor. Como o senhor, como médico, como uma autoridade científica do espiritismo, vê essas operações espirituais? Existem umas operações de resultados bastante adequados. Felizes mesmo. Outras não alcançam esta condição terapêutica ideal que gostaríamos, que esperamos, aqueles que se recorrem a este estado de coisas. Mas, principalmente, temos que sentir e avaliar o seguinte: as operações do Dr. Fritz são feitas na periferia corpórea. Consertam, em parte, não todos os casos, a depender das injunções kármicas, aqueles merecimentos, vamos dizer assim, de cada indivíduo que procuram.
E o indivíduo diz mais o seguinte: mas é sem dor, é claro. É um afastamento do perispírito temporário na área onde o indivíduo está atuando. A sensibilidade desaparece. Porque existe realmente uma intervenção espiritual. Agora, o efeito e o resultado sempre é variável. Que nós não temos aqui uma pesquisa, nós não temos aqui uma estatística para dizermos tanto por cento é verdade, tanto por cento não é verdade. Porque existem outros centros de tratamento, nas mesmas condições do Dr. Fritz, com outros espíritos que procuram intervir mais nas raízes do espírito do que na periferia. E essas posições, no nosso entender, são mais valiosas do que as primeiras, porquanto vão preparar o indivíduo para as lutas e para as neutralizações das suas necessidades. Mas é uma coisa que nós temos que dizer: é válido ou não é? Claro que é válido. As manifestações de consolação são imensas, mas junto deste rebojo tem um pouco de fantasia, não da parte do espírito e talvez também na do médium, mas do próprio populacho que está em volta de tudo isso. O indivíduo vê uma intervenção sem dor, sai aumentando ponto em cima de ponto para dizer que viu a coisa máxima que existe na vida. Então é preciso muito cuidado com essas coisas todas. E nós temos isso em vários centros espíritas também. Mas só que as trombetas que estão acontecendo nessa área são muito grandes, espalhando pelo mundo inteiro, ou pelo menos pela gleba brasileira, que se adequa bem a todas essas coisas. De modo que não vamos dizer que o Dr. Fritz não tenha valores. Não é isto. Existem casos realmente valorosos. Alguns indivíduos têm visto essas coisas e nos têm comentado e falado da validade. Não temos estatísticas. E também só presenciamos uma vez alguma coisa que foi relativamente bem feita. Indivíduos que fizeram a cirurgia, quando acaba ele entrega para umas pessoas da área médica, que trabalham na área médica, que estão trabalhando com ele, para fazer o fechamento com pontos absolutamente iguais a qualquer cirurgia. E esses pontos não são nada dolorosos, porque o perispírito se afasta nesta zona. Porque a grande sensibilidade nossa na pele, através de neurônios, está comandado pelo perispírito. De onde é que essa pergunta aqui de Pissarras, em Santa Catarina? Agradeço pela maravilha do programa e seus protagonistas. Pergunto ao Dr. Jorge Andréa, quais as consequências do fumo e do álcool para o espírito e perispírito e suas consequências também na área sexual? É recomendável que espírita faça uso desses vícios? Absolutamente. Nós sabemos que o álcool e o fumo são elementos deletérios para o espírito. Por quê? Porque o fumo tem um alcaloide, que é a nicotina, além de uma série de elementos. Mas a nicotina, como todo alcaloide, são moléculas altamente bioenergéticas. E o seu campo de radiação não atinge somente os patamares materiais ou físicos, mas vai muito mais além. É absorvido pelo perispírito. E nessa absorção há um processo de intoxicação, como o álcool e outras drogas. Todos esses elementos, então, sofrem esta condição de maltrato do perispírito. E vai acontecer o seguinte: muitos fumantes
dizem: eu sei que do lado de lá não se permite isto. A conversa deles. E que eu, quando passar para o lado de lá, depois do desencarne, eu deixo de fumar. Ledo engano. A gente deixa de fumar agora, porquanto a condição de viciação na carne, nós temos o grande exaustor do perispírito e espírito, que é o corpo físico. O corpo físico é uma esponja, é um mataborrão que joga as coisas para fora. E o indivíduo desencarnado não tem mais isso, tem fixações. E ele passa para o lado de lá com um vício. E mesmo que ele seja psicologicamente mais esclarecido, ele tendo uma necessidade fabulosa do vício, ele se joga para uma espécie de obsessão no corpo de encarnados, mesmo sem gostar e se determinar, por uma atração, e vai sofrer muito com isso, porque ele já tem um processo de esclarecimento, mas diz: por que é que eu tenho que ficar atraído por essa gente? Porque ele não pôde, na carne, fazer o processo que deveria. E, às vezes, somente em nova encarnação, eles podem tomar o fio da evolução. Muitos mineiros aqui, a mineirada está cobrando que o senhor não vai a Belo Horizonte. Estão cobrando aqui quando é que o senhor vai fazer palestra. Este ano. Este ano? Não, este ano não. A ano Dalva passado. Lúcia e um monte de gente. Não, o ano aqui. passado, desculpa. O ano passado. Olha, ao doutor Jorge André. Mas passamos a palavra aí para suas despedidas e considerações finais. Meu caro Alamar, nós queremos nos parabenizar com o programa. Por quê? Porque é um programa de características holísticas, de abertura. É um programa de análises e não um programa de índices determinativos. Verdade. O que é que se deve fazer só pode ser daqui até aqui, e devemos também respeitar as condições de cada indivíduo que nos está assistindo. Então, desta forma, nós podemos dizer mais uma vez: Alamar, meus parabéns. Você continue com este processo, trazendo sempre indivíduos que possam dar esclarecimentos, informações. Com isso não queremos dizer que nós somos um daqueles indivíduos especiais para Mas isso. é. Não, nós não queremos nos classificar nessa posição. Apenas um indivíduo que passou uma grande parte do seu tempo nesse trabalho e está colaborando com alguma coisa. Mas desta forma, o nosso abraço amigo para os que nos ouvem, os que nos ouvem, e também o nosso abraço amigo para você. Continue. Muita paz. Muito obrigado, doutor Jorge.